Bem, continuando aqui com nossa videoaula. Na videoaula passada a gente fez o desenho do layout que nós vamos montar utilizando um template para o GIMP, certo? E nessa videoaula nós vamos iniciar a criação do layout já com HTML, CSS e o framework Grid 960, certo? Eu vou aqui criar uma pasta, certo? Chamada de layout. Aqui na área de trabalho mesmo, fica mais fácil aqui pra gente. Dentro dessa pasta layout eu vou criar uma outra pasta chamada HTML, onde eu vou colocar o meu arquivo HTML, e vou criar uma nova pasta chamada CSS, onde eu vou colocar todos os meus arquivos CSS. Pronto, com isso aqui feito, eu já vou aqui abrir o nosso editor de texto simples, o Gedit, para iniciar já o nosso documento HTML, certo? Então eu vou aqui abrir as tags básicas, tag HTML, vou colocar aqui a formatação HTML para ficar mais fácil. Pronto, abri aqui a tag HTML, irei logo fechar a tag, sempre indicado assim que você abre uma tag você fechá-la logo. Próxima tag vai ser o cabeçalho, certo? Também já vou fechá-lo. Dentro do cabeçalho a gente tem o título da nossa página, que eu vou chamar aqui de layout Grid 960, né? Já que a gente vai utilizar o grid para montar o layout. E além do título eu também tenho a codificação, né? Eu vou usar aqui a codificação UTF-8. Lembrando que essa tag aqui, ó, esse novo modo de colocar codificação já é HTML5, é bem mais simples do que o modo antigo, né? Onde você tinha várias propriedades aí dentro dessa tag. Agora não, você tem só a tag meta e a propriedade char7. Pronto. E além do título e da codificação, eu tenho que chamar os arquivos CSS, né? Para isso eu tenho essa tag aqui link, que é relativo a uma folha de estilo, né? Um style sheet. O href aqui é a localização do meu arquivo, e o tipo aqui, o type, é um arquivo de texto sendo CSS, né? /CSS. Vou deixar minúsculo. Pronto. Aqui, como esse arquivo eu vou salvar dentro daquela pasta HTML e o meu CSS está numa pasta fora, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é sair, certo, da pasta HTML, onde eu vou salvar esse arquivo, entrar na pasta CSS e procurar o arquivo, no caso um arquivo chamado 960.css, que a gente vai copiar ele para lá. Pronto. Além desse arquivo 960.css, nós também vamos copiar um outro arquivo também do grid chamado de reset.css. Esse arquivo ele serve para resetar as configurações padrões dos browsers, certo? E além dos dois arquivos do grid, que é o 960.css e o reset.css, eu tenho que chamar o meu próprio arquivo CSS que eu irei criar, que é o que vai dar estilo ao meu site, a minha página, certo? E eu vou chamar esse arquivo de estilo.css. Ele não existe ainda, mas eu já estou aqui chamando ele. Pronto, com isso aqui a gente acaba a parte do cabeçalho e vamos logo aqui criar o corpo da nossa página, certo? Tag body, irei logo fechar aqui o body. Pronto, com isso aqui a gente tem a estrutura básica já da nossa página, né? Vou fechar aqui a tag body. Pronto, vamos salvar aqui, Ctrl S para salvar, e vou salvar lá naquela pasta que eu criei, certo? Estava na área de trabalho, a pasta layout.
vou salvar dentro da pasta HTML. Com que nome? Vou chamar de layout.html. Pronto, vou salvar aqui. E agora layout.html. Vamos criar agora um novo arquivo, certo? Um arquivo CSS. Por enquanto eu não vou criar nenhuma regra dentro desse arquivo CSS, nenhuma propriedade, então só vou mesmo salvá-lo. Não vai ser na pasta HTML, e sim na pasta CSS. Vamos aqui colocar o nome de estilo .css. Salvei ele aqui. Aqui automaticamente a marcação já veio para CSS. E vou fechar aqui inicialmente, para que a gente possa copiar os arquivos do grid. Vamos aqui à pasta do grid, ao diretório code. No diretório code vamos ao diretório CSS. Vamos pegar aqueles dois arquivos que eu importei. Está aqui ele, 960.css, que nele é praticamente todas as funções do grid estão nesse arquivo aí. E fora esse arquivo eu vou pegar também o arquivo reset.css, que é para resetar as configurações padrões dos browsers. Vamos copiar aqui os dois e vamos levar para aquela pasta layout e colar dentro da pasta CSS. Pronto, agora eu tenho 3 arquivos aqui CSS, certo? O estilo, que não tem nada por enquanto, 960, e o reset, que eu copiei lá do grid. Lembrando, esse arquivo 960 eu não preciso entender ele, ó. Eu posso até abrir e ver, ó, tem uma série de regras aqui criadas já. Isso aqui já é do grid. Não preciso entender esse arquivo, basta eu entender algumas classes que dão a função do grid, certo? Vou fechar aqui ele. Vamos abrir novamente o nosso arquivo HTML que está aqui dentro. Pronto. Eu já chamei aqui, ó, o arquivo 960, chamei o arquivo reset e chamei o arquivo estilo, que por enquanto está vazio. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma div que vai conter todas as outras divs do layout. Ou seja, ela vai ser uma div principal, certo? Eu vou dar um identificador para ela, onde eu vou chamar ela de principal, ou poderia também chamar ela de div main, né, do inglês principal. Mas eu vou chamar mesmo de principal. Div principal, o ID dela principal, e eu vou dar uma classe a ela. A classe que eu vou utilizar é uma classe que já existe no grid, naquele arquivo aqui 960.css. Essa classe é a classe que vai definir qual sistema de grades eu vou utilizar. Ou seja, na primeira div, que é essa div principal, que vai conter todas as outras, eu já devo definir qual sistema de grades eu vou utilizar. Como na videoaula passada a gente montou o layout baseado no sistema de grades de 16 colunas, então eu vou usar a classe correspondente ao sistema de grades de 16 colunas. E o nome dessa classe é container underline 16. Esse é o número de colunas. Já fica claro que além da classe container 16, existe também a classe container 12, caso eu queira utilizar o sistema de grade de 12 colunas, e também a classe container 24. Mas como o nosso caso é 16, vamos deixar aqui o container 16. Pronto. Com isso aqui eu estou dizendo já que eu vou utilizar um sistema de grades do grid de 16 colunas. Beleza? Vamos criar agora a nossa primeira div. Eu vou abrir aqui aquele desenho do layout, certo? Que a gente fez na aula passada. Aqui, o layout é esse aqui. O layout é esse aqui, certo? Vou fechar aqui essa pasta. Pronto. O layout é esse daqui. Qual é a primeira div realmente que vai existir aí, vai ser mostrado, que vai ter conteúdo? É o banner. E o banner ele ocupa as 16 colunas, não é isso? Ou seja, ocupa toda a largura. Então eu vou criar agora aqui o banner, a div do banner. Vou dar aqui um tab para deixar indentado, né? Já devia ter dado aqui nessa div. Vou dar um tab aqui também. Pronto, vou criar aqui uma div e vou dar um ID para ele, para essa div aqui. Vou chamar essa div de, sei lá, banner.
Pronto, essa aqui vai ser a div do banner, certo? E vou dar uma classe. Essa classe agora vai me dizer quantas colunas essa div vai ocupar do meu total de 16 colunas. E o nome dessa classe é grid underline número de colunas que eu quero que ela ocupe. Como eu quero que ela ocupe toda a largura, ou seja, as 16 colunas, então eu coloco aqui grid 16. Pronto, com isso aqui eu já estou dizendo que essa minha div do banner vai ocupar toda a largura, ou seja, as 16 colunas. Pronto. Como eu escolhi a classe container16, então essa minha classe aqui grid, ela vai no máximo a grid underline 16. Existe o grid underline 1, quando ocupa só uma coluna, o grid underline 2 e assim sucessivamente até o grid underline 16. Se eu tivesse escolhido um container de 24, ou seja, se a classe fosse 24, esse grid iria até a classe grid underline 24. Deu para entender aí, né? Pois pronto, vamos aqui voltar ao original, container 16, grid underline 16. Porém, se eu for aqui, eu vou salvar, certo? Se eu for executar aqui esse arquivo HTML que eu estou modificando, chamado de layout.html, se eu for executar ele, não vai aparecer nada para mim. Por quê? Porque aquela minha div do banner, ela tá sem uma cor de fundo e sem uma borda e sem nenhum conteúdo dentro. Então eu vou criar uma regra, certo? Para essa div aqui, que eu dei o ID de banner, para colocar uma cor de fundo nela. Vou abrir aqui o meu arquivo CSS que eu havia criado, o estilo, que estava vazio inicialmente. Pronto, está vazio, e vou criar uma regra para essa div, certo? Vamos colocar aqui a cerquilha, indicando que é um identificador, e o nome banner, que era o nome daquela div. Vamos abrir e fechar aqui as chaves, e vou colocar aqui as propriedades. No caso, como eu quero colocar uma cor de fundo, eu vou usar a propriedade background color. Opa! E a cor que eu vou colocar aqui é um tomzinho de cinza. Vou colocar a cor cinza, certo? Gray. Pronto. Além dessa cor de fundo, eu vou definir também uma altura para esse banner, certo? Vou definir aqui uma altura de 200 pixels. Pronto. Criei a regra aqui para minha div banner. Lembrando, eu não defino largura, por quê? Porque a largura eu estou definindo a partir do momento que eu usei a classe grid underline 16. Está dizendo que vai ocupar 16 colunas de largura. A altura não, a altura eu defino mesmo no próprio CSS que eu estou criando. Vou salvar aqui. Vamos agora ver, ó. Vamos atualizar aqui aquele arquivo e ver que a div foi criada. Logo inicialmente aqui, o banner ocupando toda a largura. Lembrando que o sistema de grades centraliza aqui o conteúdo, certo? Vamos finalizar essa videoaula por aqui para não ficar muito extenso. E na próxima videoaula a gente continua montando o nosso layout.